Olá, querida turma do oitavo ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Aqui é o professor Rodrigo e estamos juntos para mais uma videoaula de História. Dessa vez vamos estudar o processo de emancipação política do nosso país. Como foi que o nosso país deixou de ser uma colônia de Portugal para tornar-se uma nação, um Estado-nação independente, né? Nós já estudamos os processos de emancipação das colônias do norte que deram origem aos Estados Unidos da América, o processo de emancipação das colônias espanholas aqui na América Latina, ou seja, América do Sul, nossos vizinhos, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Peru, Chile, Argentina, os nossos vizinhos da América Central, as ilhas de Honduras, Guatemala, Haiti. Então, chegou a vez de estudarmos o nosso próprio processo, né, da nossa nação querida. Como foi construída a nossa nação Brasil através do processo de emancipação política. Nós temos sempre que relacionar o que estudamos sobre os ideais iluministas para que a gente componha esse panorama. Como tudo isso é originado através do movimento intelectual iluminista, que dá força intelectual para que a Revolução Francesa aconteça, para que os processos industriais façam as pessoas pensarem diferente, as ordens sociais e econômicas sejam alteradas na Europa, e tudo isso influencia diretamente aqui, pois o Brasil é uma colônia de Portugal, então está sujeito à ordem de Portugal. Então vai acontecer aqui alguns eventinhos que a gente vai ver, muito curiosos, e que vão culminar no processo de emancipação política do Brasil. Este é o nosso último assunto do volume 2 do livro Conquista. Então a gente vai terminar ele hoje para nas próximas aulas já começar a estudar os volumes 3 e 4. Então abram na página 50 o volume 2 da Conquista, capítulo 8, Brasil, Emancipação Política. Antes de começar, vamos ter aquelas três perguntinhas de sempre, né? Onde está situado, localizado o assunto que estamos estudando, né? É exatamente a colônia portuguesa na América do Sul, ou seja, o Brasil. Quando o contexto é do século XVIII e XIX, ou seja, dos anos de 1701 a 1800 e dos anos de 1801 a 1900. É justamente o comecinho do século XIX que a gente vai estudar. Ali, o final do século XVIII, o comecinho do XIX. O contexto tem muita relação com a Europa, tá? A industrialização da Europa a partir da Inglaterra, a invasão das tropas napoleônicas, ou seja, das tropas francesas na Europa, isso tudo está acontecendo ali no século XVIII, né? Por que a industrialização é interessante? A gente vai entender que a Inglaterra ela está tornando-se uma potência na Europa através do processo de industrialização. A industrialização requer matérias-primas tanto para fabricar os produtos quanto para suprir energeticamente as indústrias. Então é natural que esse processo de industrialização consuma novos produtos, novas matérias-primas e necessite de vender os produtos que estão sendo industrializados. É por isso que a gente vai ouvir falar muito na Inglaterra aqui na aula de hoje, tá bom? Eu vou explicar direitinho para vocês. Vamos para a página 51 que a gente vai entender a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Por quê? Isso é o evento central que vai culminar na independência do Brasil. A família real nada mais é do que a família do rei. Portugal vive um regime absolutista desde a sua concepção. Portugal vive com o absolutismo há muitos séculos, desde a sua concepção no século XIII e XIV ali. Bem, a gente viu que as ideias iluministas em Portugal eles deram uma renovada ali no despotismo. A gente vê Marquês de Pombal foi um primeiro-ministro no século XVIII, ali na metade do século XVIII, que modificou um pouco, deu uma reformada ali no absolutismo, uma melhorada, assim, digamos, nos poderes do rei. Mas o regime segue sendo sempre absolutismo. É diferente da Inglaterra, que vive uma monarquia constitucional, é diferente da França, que está caminhando aí para uma república, né? É diferente dos Estados Unidos, que é uma república desde que se concebeu. Então, a gente vai ver essa particularidade, por que o Brasil é diferente agora, tá? Um ponto que vem lá do início do século XVIII é o Tratado dos Panos e Vinhos. É um acordo firmado entre Portugal e Inglaterra para que os dois tenham uma melhor relação econômica. E Inglaterra está precisando de novos mercados consumidores e Portugal está
precisando suprir a sua colônia de certas coisas. Mas lembre-se, a colônia brasileira só pode comercializar com Portugal. Não tem permissão para aportar no Brasil navios de outras nações, como a inglesa, a francesa e a holandesa. Nós vimos ano passado que, até em estudos amazônicos, que essa invasão de outros povos europeus culminou até inclusive na fundação da nossa cidade de Belém, culminou na expulsão dos franceses, dos holandeses da costa do Pernambuco. Tudo isso nós vimos no ano passado, né? Então esse tratado ele está aqui na material de vocês como Tratado de Methuen. Methuen é o nome do embaixador inglês que assinou esse tratado com Portugal. Então, Portugal tinha ali um tratado com a Inglaterra, ele estava sujeito aos interesses ingleses. E isso está acontecendo quando 100 anos depois o Napoleão vai liderar os exércitos franceses e vão começar a conquistar territórios europeus. E aí ele vai impor um bloqueio continental. Tá? O que é o bloqueio continental, gente? Aqui na página, no terceiro parágrafo do material da página 51 de vocês, explica que o bloqueio continental era um impedimento dos reinos europeus que eles não podiam comercializar com os ingleses, porque a Inglaterra é uma potência que está rivalizando ali com o Napoleão, com a França. Então, o objetivo do Napoleão era estimular que os produtos franceses, que fossem comercializados nos reinos europeus e não os ingleses, porque a industrialização está pegando fogo ali, né? Tá todo vapor. Literalmente na Inglaterra. E os produtos que estão sendo produzidos aí estão sendo exportados para outras nações. Quando a França quer conquistar novos territórios, garantir a soberania no continente europeu, ela vai impor esse bloqueio continental em todos os lugares que ela está invadindo. E aí ela invade a Espanha, como nós já vimos, né? Na aula passada ela colocou até um rei, irmão de Napoleão na Espanha, no trono espanhol. Vai chegar bem pertinho de Portugal, que é o país vizinho da Espanha. E aí, o que vai acontecer? Ela vai ameaçar Portugal de invadir e de não comercializar com os ingleses. Só que Portugal, o rei de Portugal, tem um tratado aí desde o ano de 1703 com os ingleses. E o que ele vai fazer? Ele vai sofrer muita pressão dessas tropas francesas e ele vai fazer uma armação para enganar Napoleão Bonaparte e conseguir fugir de Portugal. Então eles vão tratar com a Inglaterra vai financiar vários navios para que Portugal fuja. Portugal não, desculpem, para que a família real de Portugal fuja. E é por isso que aqui na página 50 a gente tem uma pintura chamada Despedida de Dom João dos seus súditos. E aí essa despedida ela tá bem estranha, né? Tem muita gente se aglomerando, não é uma despedida formal, não é uma despedida bonitinha, não. Porque a família real, a família toda do rei, a corte inteira do rei, milhares de pessoas, eles saíram fugidos de Portugal para evitar que Napoleão invadisse o Palácio Real e depusesse o rei. Então ele vai fazer uma grande manobra que está bem explicadinho aqui na página 52. Vocês vão grifar esses parágrafos e vocês vão ler esse documento que está nesse quadro azul, porque ele mostra exatamente a fuga da família real de Portugal em navios ingleses e eles vão viajar durante 55 dias, adivinhem para onde? Para o Brasil, onde eles vão ter uma recepção calorosíssima, né? Essa viagem de 55 dias, ela vai ficar conhecida, né? Porque quando a corte chega aqui, a corte portuguesa chega, as mulheres chegam com os cabelos cobertos, todos de turbantes, porque elas tiveram piolhos durante a viagem. Pensem, gente, aqui detalhadamente a família real eram milhares de pessoas que estavam vindo em vários navios, era uma grande nau, né? Vários navios enormes carregando centenas de pessoas e dezenas de navios vindo para o Brasil, fugindo da guerra que está acontecendo lá na Europa. 55 dias de viagem, o povo chega aqui cansado e é recebido na cidade de Salvador, tá? Para depois, 3 meses depois, eles se estabelecerem no Rio de Janeiro, que é realmente a capital da colônia nesse momento, tá bom? E aí, o que isso vai ter?
Portugal vai viver em dívida com os ingleses, né? A família real vai ter uma grande dívida com os ingleses. Os ingleses, inclusive, vão ficar escoltando o porto da colônia, né? Aqui no Brasil, para impedir que a colônia fosse invadida por franceses, por holandeses, por tropas inimigas que estivessem atrás do rei. Então, assim, o rei dá um golpe meio de mestre, né? Ele saiu do trono dele, abdicou ali o comando, deixou seus súditos lá no reino de Portugal todos à mercê, né? O Napoleão invadiu Portugal, não encontrou o rei, mas tomou Portugal. E aí ele saindo de Portugal, ele vai conseguir se estabelecer no Brasil, a colônia. E aí vocês imaginem, gente, aqui o Brasil sempre foi colônia de Portugal. O rei de Portugal chegou na colônia de Portugal, o povo brasileiro ficou em polvorosa. Recebeu eles com bandeirinhas, com lençóis nas janelas, com toda aquela pompa, porque imaginem para uma população, um povo que é geralmente colonos de Portugal, verem o rei. Principalmente os que moravam aqui, que nasceram aqui, eles não tinham oportunidade de conhecer o rei de Portugal. E a gente tem ainda no século XVIII, em Portugal, aquela ideia de que o rei ele é uma pessoa assim, importante, que tem atributos divinos, poder, riqueza, uma certa proximidade com Deus. Esse é o característica do absolutismo, né? Que é a doutrina que organiza ainda o pensamento político de Portugal. Então aí a gente vai conseguindo entender mais ou menos por que o rei veio para cá e como ele foi recebido, né, pela população. Só que assim que ele chega, ele já vai estabelecendo algumas mudanças políticas e econômicas, tá, no Brasil. Por quê, gente? Na página 56, vai detalhar direitinho essas mudanças. O que vai acontecer na prática? Resumindo, gente, o rei vai ter que vir com toda a administração colonial para cá. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, que ele está em dívida com os ingleses, é a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Ou seja, essa medida vai beneficiar a Inglaterra, porque quando a colônia era impedida de comercializar com outro país que não fosse Portugal, ela não podia vender nada para outro país. Quando o rei chega aqui, escoltado por navios ingleses, com navios ingleses fazendo a guarda dos portos brasileiros, ele vai ter que abrir ali para que a Inglaterra comece a comercializar com a colônia, porque é a dívida que ele tem. Ele conseguiu a escolta da Inglaterra, a proteção da Inglaterra, em troca, ele vai deixar com que os produtos ingleses sejam livremente trazidos para cá, para a colônia. Então aqui não vai mais ter a exclusividade do pacto colonial. Quando a gente ouve pacto colonial, a gente entende isso. Igual como foi nos Estados Unidos. A colônia só pode comercializar com a sua metrópole. Quando o rei Dom João abre os portos brasileiros às nações amigas, ele vai conseguir fazer com que os produtos ingleses entrem e o pacto colonial, ou seja, o pessoal que está lá comercializando em Portugal os produtos que são produzidos aqui na colônia, eles não vão mais ter exclusividade, tá bom? O rei vai fundar o Banco do Brasil no ano de 1809, exatamente o mesmo banco que existe hoje, chamado Banco do Brasil, foi fundado há mais de 200 anos, né? Quando a família real de Portugal veio para o Brasil, eles fundaram esse banco para ter um banco aqui. A gente vai percebendo que a chegada da família real aqui, ela vai fazendo uma certa infraestrutura que não existia na colônia, né? Ele vai firmar dois tratados, gente, que está aqui na página 57, a família real. O Tratado de Navegação e Comércio e o Tratado de Aliança e Amizade. O Tratado de Navegação e Comércio, ele define que os impostos de importação fossem fixados em 15% para os produtos ingleses e 16% para os portugueses e 24% das demais localidades. Vocês estão vendo que a Inglaterra tem mais benefício econômico do que os próprios portugueses. Não é difícil de imaginar que os portugueses não vão ficar nada satisfeitos com essa vinda do rei deles para uma colônia, né, que é o Brasil. Então, grifem aí na página 57 o Tratado de Navegação e Comércio e o Tratado de Aliança e Amizade, que ele previa a liberdade religiosa para os ingleses que residiam no Brasil. E aí, qualquer inglês que cometesse um crime na colônia, aqui, ele ia ter um julgamento de acordo com as leis da Inglaterra. E aí, ele vai estabelecer um limite para o tráfico de escravizados, para que não encha de escravizados aqui. Por quê? Porque não são os ingleses que estão beneficiados por esse tráfico de escravos. Gente, quando a família real chega aqui, o Dom João, vem a ser o rei, ele ainda nem rei era.
Ele era filho da rainha. A rainha era Maria Louca, era a rainha realmente de Portugal. O Dom João era filho dela. Então eles estão ali numa disputa que eles estão precisando de apoio político e a Inglaterra está dando todo o apoio para eles, para que eles se estabeleçam aqui. Então eles têm que dar uma contrapartida. Eles vão beneficiar muitos ingleses vindo para cá, não é? Mas eles precisavam fazer isso porque eles estavam sendo ameaçados pelos franceses. Era acender a vela para um ou acender a vela para o outro, né? Ou se render para o outro. Gente, a vinda também da família real, ela vai dar uma renovada nas artes e na ciência aqui no, na colônia, né? Quando a família Portugal se restabelece as relações diplomáticas com a França, isso acontece depois que Napoleão perde as batalhas e é exilado na ilha de Santa Helena, como nós já vimos lá no período do Diretório do Império Napoleônico da Revolução Francesa, vai ter uma maior proximidade de Portugal de novo com a França no quesito dos artistas. Muitos artistas franceses vão vir para a colônia para que eles estabeleçam aqui a Missão Artística Francesa, que é justamente uma organização de trazer artistas franceses para estabelecer as belas artes aqui. Gente, a corte portuguesa, ela está acostumada com aquele luxo, com o consumo de arte, de música clássica, a cultura erudita europeia. Chega aqui na colônia, não tem nada além de exploração econômica, não tem nenhuma escola aqui, só tem igreja, não tem um teatro, não tem nada. Então, quando a família real chega, ela vai ser responsável por dar essa estrutura aqui, vai fundar um primeiro banco, vai fundar o Jardim Botânico, que a gente viu a foto ali no slide anterior, vai fundar parques, praças, museus. Aí é que vai começar tudo a ciência, o desenvolvimento da ciência e das artes, né? A Missão Artística Francesa vai fundar a Escola Superior de Belas Artes, que é esse prédio que está aqui acima. Vem pintores famosos como Jean-Baptiste Debré, que é quem fez essa pintura que está aqui. Essa pintura que está aqui, bem pertinho daqui de onde eu estou aparecendo, ela é a Quinta da Boa Vista. É para onde a família real portuguesa foi morar na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente eles ficaram bem no centro do Rio, só que era muito pequeno para eles. Eles eram muita gente, era muita gente. Vocês não têm, a gente não tem ideia, mas era muita gente que veio de Portugal, veio a corte toda. Imagine a família do rei, a família da rainha, os primos, sobrinhos, agregados, familiares, amigos, etc. Dá muita gente. Então eles foram morar nesse palácio chamado Quinta da Boa Vista, uma área rural do Rio de Janeiro ali mais longe do centro, mais reservada, tá bom? Na página 59 a gente tem a questão do Reino Unido. O que é a questão do Reino Unido? Nada mais é do que a proclamação pelo rei. O rei torna-se finalmente rei, né? A rainha Maria Louca vem a falecer e Dom João vira o rei do Reino Unido. O que que ele faz? Ele proclama um Reino Unido unindo a metrópole Portugal, a colônia Brasil e a outra colônia que era Algarves em um reino só. Ou seja, isso na prática acaba com o pacto colonial, acaba com a condição do Brasil de colônia. Então, logo aí, em 1815, conforme o material de vocês, na página 59, vocês vão grifar esses dois parágrafos, é que o rei Dom João acaba com a condição colonial da colônia que é o Brasil. Então aí ele chama o Brasil oficialmente de parte integrante do Reino de Portugal. Então se antes Brasil era uma colônia da metrópole Portugal, agora não tem mais essa diferenciação. Isso porque aqui na colônia, no Brasil, vai tornar-se a sede do governo de Portugal. Ou seja, unindo Brasil, Portugal e Algarves, dá para unir tudo num só lugar. E isso vai fazer com que o Rio de Janeiro seja a sede do reino português. Vocês imaginam como que Portugal não está com tanta raiva da vinda do rei deles para cá? E vocês viram, o rei chegou em 1808. Isso está acontecendo em 1815. Já se passaram 7 anos o rei aqui no Brasil. Então ele está instalando o banco, ele está instalando toda uma infraestrutura beneficiando a colônia, enquanto que Portugal está numa situação desfavorável. As elites brasileiras vão gostar muito dessas atitudes que o rei está tomando aqui, né?
E as elites das outras capitanias não vão gostar, porque aonde o rei está é no Rio de Janeiro. Então a capitania onde está situada o Rio de Janeiro, ela vai ser beneficiada pela infraestrutura de possuir o rei. O governante do reino inteiro está ali. Então ele vai beneficiar primeiro aquelas pessoas ali do Rio. E as outras capitanias, como Pernambuco, São Vicente, até a colônia do Grã-Pará e Maranhão, elas vão ficar ausentes das ações efetivas do rei aqui no Brasil. Imaginem como está lá em Portugal. Nessa época, em Portugal, as pessoas estão reclamando do rei estar tanto tempo aqui e deixado lá o reino de Portugal à míngua, inclusive tendo sido invadido por Napoleão, né? Então, gente, essa atitude de tornar o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves vai culminar numa centralização administrativa. O rei vai centralizar a administração ali na sede do Rio de Janeiro. Ele vai, isso vai caracterizar uma exclusão dos colonos de todos os serviços públicos, né? Se antes algum português colono, filho de português, ocupava um cargo público, agora esse filho de português ele não vai mais poder ocupar. Somente portugueses, principalmente da corte, é que vão participar do governo. Ele vai excluir os colonos das decisões, ou seja, a colônia ela vai perder alguma autonomia que ela tinha, né? E a alta cobrança dos impostos, porque vocês imaginem, a família real portuguesa está no Brasil, ela precisa se manter. Ela não trabalha. Como ela trabalha? Como ela se mantém? Ela se mantém através de cobrança de impostos. Os colonos vão fazendo, os ex-colonos agora, né, que agora são do Reino Unido, mas os seus súditos, eles vão pagando seus impostos para que ele governe. A nobreza só tem a função de governar, como nós lembramos, né? Nós, nas nossas aulas do sétimo ano. Então, a cobrança de impostos é a principal fonte de renda de uma corte, de uma família real que gasta muito, que vive de luxo, né? A gente está vendo aí nas imagens que eu estou trazendo no slide para vocês, nas imagens que estão presentes aqui no livro de vocês, na página 60, a gente vê o quanto é o luxo que acontece, que é usufruído por essa família real. Então, a vinda dela gerou muitos custos. Inclusive, tem no material de vocês e tem também em filmes, filmes que tratam sobre o período, a família real, quando chegou aqui, ela expulsou as pessoas das suas casas. A administração observava uma casa, via que ela poderia servir para a corte e ela marcava a porta daquela casa. No dia seguinte, os moradores daquela casa tinham que abandonar aquela casa porque a corte real ia morar lá na casa. Imaginem vocês hoje em dia tendo que ceder a casa de vocês para o rei ou então para o nosso governante. É uma situação bem atípica, bem embaraçosa, não é mesmo? Então vamos lá. Isso, claro que vai gerar revoltas. A mais famosa delas foi a revolta pernambucana ou Revolução Pernambucana, que aconteceu no início do século XIX. Por quê? A produção e o valor do açúcar e do algodão, os principais produtos que estavam plantados ali no Nordeste, eles estão em queda. A gente lembra que logo quando a colônia foi estabelecida, foi instituído o sistema de plantation, a mão de obra escrava nas capitanias do Nordeste. E a produção ali era para gerar cana-de-açúcar e algodão para satisfazer a metrópole. Só que agora, depois dessa nova ordem que está acontecendo, o industrialismo, a industrialização, o açúcar e o algodão estão perdendo valor, principalmente os que estão produzidos aqui no Brasil. Por quê? Agora os ingleses estão comercializando com o Brasil e os ingleses têm muito mais produtos de maior qualidade, já estão há mais tempo no mercado, já têm práticas mais agressivas, indústrias mais. Já tem indústrias, né? Enquanto que aqui no Brasil ainda não se industrializou, ainda está naquela economia agrária. Então, as pessoas que estão produzindo aqui, principalmente ali no Pernambuco, elas estão insatisfeitas com essa nova ordem através da família real. Então, vai gerar muita insatisfação com a administração da família real portuguesa, tá, aqui no Brasil, e esses revoltosos vão tomar a cidade de Recife no dia 6 de março de 1817, né? Essa revolta, ela queria separar a capitania de Pernambuco, criar um governo republicano, ou seja, acabar com o absolutismo e expulsar esses portugueses daqui da colônia do Brasil, que agora é o Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves, né? Dá para entender aí que esses ideais não conseguiram ser concretizados. Eles já estavam muito inspirados pelos ideais iluministas,
pelas revoluções que estavam acontecendo na França, nas colônias do norte, da América do Norte e no Haiti. Só que o ponto de divergência foi justamente essa questão da independência do Haiti. A gente viu que a Revolução Haitiana ela ainda ela emancipou politicamente a colônia do Haiti, mas ela foi feita por escravos, principalmente africanos escravizados. Isso era um ponto divergente aqui. Se essa elite pernambucana ela é produtora de açúcar e algodão no sistema de latifúndio, plantation, ela empregava mão de obra escrava. Então ela não queria se desfazer tanto assim dos seus escravos. Eles queriam ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, que eram importados do iluminismo e da Revolução Francesa, mas eles não queriam dar liberdade para os escravos e nem para os pobres, não queriam abrir mão da sua mão de obra escravizada. Então esse foi um ponto de divergência e isso abriu precedente para que a coroa portuguesa mandasse as tropas para sufocar essa revolta, né? Então Dom João mandou as tropas lá do Rio de Janeiro, mandou um exército para sufocar essa revolta no Pernambuco e dizer para todo mundo ficar quietinho que vai continuar do jeito que tá. O rei vai continuar no Brasil, vai continuar comandando tudo, tá? Os detalhes dessa revolução estão na página 61 e 62, tá bom? Vocês vão grifando os pontos que vocês acharem mais interessantes, que estão de acordo aqui com a minha fala, né? Tudo que eu vou falando está dentro do material de vocês de uma forma mais resumida, explicada, né? Para que a gente não tenha que ler de novo o material nessa videoaula. Eu quero que vocês vão acompanhando, vão grifando aqueles pontos que vocês estão tendo convergência e se tiverem dúvidas vão tirando comigo no aplicativo. A sociedade colonial, ela estava assim bem descrita nesse material de vocês, 62, 63, esse ponto que eu falei, as acomodações da família real. Em primeiro lugar, é necessário acomodar a família real e todos os integrantes da corte. Então, as melhores casas, inclusive, da cidade do Rio de Janeiro, elas foram desapropriadas. As pessoas tinham que sair de casa para dar a casa para a família real, né? E os hábitos das cortes e das elites, né? O hábito da corte era muito interessante. Eles passeavam, faziam passeios públicos, né? Se deslocavam de em carro aberto. O rei costumava aparecer publicamente, né? E às 20 horas ele participava de uma cerimônia chamada beija-mão. É essa imagem aqui que está aqui acima, de onde eu estou aparecendo, está caracterizando um beija-mão. Isso é um costume muito antigo, medieval, que traz lá do sistema feudal, dos súditos beijarem a mão do seu rei, dos suzeranos beijarem a mão dos seus vassalos em honra. Isso ali, gente, nada mais era do que uma bajulação, ou seja, uma tentativa de conseguir benefícios ali com o rei, de se aproximar do rei. O rei não recebia, claro, todas as pessoas. As pessoas que eram recebidas pelo rei eram pertencentes às elites, as pessoas mais abastadas, endinheiradas, descendentes de portugueses, nascidos portugueses, né, que estão aqui na colônia, que não é mais colônia, lembre-se disso. Então eles iam ali bajular o rei em troca de favores, em troca de se mostrarem ali perto do rei, se mostrarem fiéis, dizerem que estão com o rei, o que quer que aconteça, e etc, né? E aí, as opções de lazer eram pouquíssimas, né? Não tinha, como eu falei pra vocês, gente, um teatro, uma casa de show, não tinha festa, não tinha essas coisas. Essas coisas costumavam acontecer lá em Portugal. Aqui na colônia, a colônia não é muito bem desenvolvida nesse quesito artístico, de lazer, gastronômico, etc. Não existia essas coisas, gente. Então, a participação da corte nos círculos de lazer era assistir as apresentações de música na Capela Real, não é? As apresentações teatrais vão começar com a chegada da família real, ela vai estabelecer os primeiros teatros, né? A fundação do Real Teatro de São João, aqui no terceiro parágrafo do tópico Sociedade Colonial, da página 62, vai ser um palco de apresentações teatrais, né, para poder entreter essa corte e essa elite local, né, endinheirada. E aí é que são fundadas as primeiras escolas, tá bom, gente? Só que essas escolas, elas não eram públicas e nem prédios destinados exclusivamente à educação de tudo e todos. Eram profissionais letrados que estavam oferecendo seus serviços, principalmente aqueles que podiam pagar, ou seja, as elites e a corte, e eles ensinavam, não é? Não eram indivíduos, ali alguns professores, e eles ensinavam pagos particular, às vezes nas casas das famílias mais ricas, às vezes até na corte, né? Então, essa
essa realidade ela não alcançou todos, porque as mulheres, mesmo as membros da elite, elas não tinham acesso à educação. Imaginem os escravizados, os indígenas que viviam livremente, os pobres, os miseráveis. Eles, a camada popular, ela não tinha acesso à educação. Então vai começar aí essa questão da desigualdade social no Brasil, né? Enquanto que os ricos vão ter acesso à educação antes de existir realmente um sistema educacional no Brasil, os mais pobres vão ter a carência de conhecimento e vão permanecer iletrados, tá? O lazer das pessoas mais pobres está retratado na página 63 com essa imagem que está aqui também no slide, que é o Ludum, né? O Lundu, ele era uma dança que é originária africana, né? Os africanos, quando vieram escravizados para a colônia, trouxeram seus costumes e trouxeram o lundu, como a gente já viu no ano passado, né? Então, a diversão popular era contrastante com a diversão da elite. A diversão da elite tinha um caráter erudito, era de música clássica, toda pomposa, com regalias, dentro de teatros, e a diversão popular era nas ruas, as pessoas se reuniam nas ruas para cantar modinhas, para fazer fogueira, para fazer uma música, uma agitação, né? Então, existia uma agitação urbana ali que estava aumentando com a presença do rei, né? Só que o rei se divertia de uma forma diferente da população, eles não se misturavam. Então aí é que a gente vai ver o começo da nossa desigualdade social e financeira. Não que não existisse, mas vai ser um agravamento, porque vai chegar aqui, vai se desenvolver uma elite muito rica e a elite portuguesa, né, que através da corte. Então vai agravar as desigualdades sociais e financeiras que já existiam na colônia, tá? Gente, a Revolução Liberal do Porto e a Regência de Dom Pedro, no capítulo é um tópico da página 63, ela é justamente a resposta lá de Portugal. Tudo que a gente está vendo é o desenvolvimento da colônia do Brasil, agora tornado parte do Reino Unido de Portugal e Algarves, e cada vez mais Portugal sendo deixado de lado. Então a Revolução do Porto acontece em 1820 e ela é caracterizada por uma reunião dos portugueses lá em Portugal, na cidade de Porto. Eles começam a se amotinar, ou seja, eles começam a se revoltar, tá? Eu vou só tomar uma água aqui. Eles começam a se revoltar com a presença do rei de Portugal aqui no Brasil. E eles começam a exigir que o rei volte. Eles vão se reunir em uma isso tudo se dá por conta de conflitos de interesse. A gente está vendo uma elite que mora no Brasil, a elite do Rio de Janeiro enriquecendo mais, ganhando terras, tendo benefícios por estar convivendo com o rei, e a elite portuguesa sendo deixada de lado à própria sorte. Então eles vão se reunir em uma Assembleia Constituinte, ou seja, querem criar uma Constituição e limitar o poder do rei. Opa, o que é uma Constituição que limite o poder do rei? É criar uma monarquia constitucional igual como é lá na Inglaterra. Então, uma Constituição seria um documento botando as leis, limitando até onde o rei pode mandar e desmandar. E aí o rei se vê ameaçado a perder o seu poder. Se ele é absoluto, ele tem todo o poder. Se uma Constituição está querendo ameaçar e limitar os poderes dele, ele vai ter que abrir o olho dele e olhar um pouquinho para aqueles interesses ali de Portugal. E aí ele é obrigado a retornar para Portugal. O Dom João I, rei do Brasil, Dom João VI de Portugal, ele vai ser obrigado a retornar para Portugal e ele vai ter que deixar alguém aqui administrando o Brasil para que ele administre Portugal. Esse alguém é o filho dele, Dom Pedro, não é? Gente, essa história toda, ela tá terminando de passar agora numa novela de uma emissora, é a novela das 6 da Globo, né? Então, ela trata basicamente desse mesmo período. Vocês podem ver a familiaridade dos nomes é a mesma, né? A novela chama-se Novo Mundo, justamente trata da chegada da família real portuguesa no Brasil. E aí, quando Dom João retorna, ele dá a ordem para Dom Pedro ficar aqui. Só que aí Dom Pedro também está sendo ordenado a voltar, né? Então Dom João VI está lá em Portugal, as cortes portuguesas estão pressionando ele, querendo que ele volte para fazer o Brasil voltar a ser uma colônia. Por quê, gente?
Por que que eles querem que o Brasil volte a ser colônia de Portugal? Porque os portugueses estão tendo dificuldade de negociar. O Brasil negociando mais com os ingleses, se tornando cada vez mais autônomo, ele vai comercializar com quem ele quiser e não só com Portugal, como era antes. Então, as elites portuguesas foram as que mais tiveram prejuízos com a vinda da família real para o Brasil, com toda essa abertura que a família real portuguesa deu aqui no Brasil, permitiu que os ingleses tomassem mercado, etc. Então, as elites pressionam Dom João para que Portugal volte a ser a metrópole e Brasil volte a ser a colônia, e ordenam que Dom Pedro também volte, porque não tem necessidade de ter um português administrando o Brasil. Aqui sempre foi uma colônia, nunca precisou de nenhum rei aqui, nenhum príncipe, nada. E aí é aí que acontece o começo do processo de emancipação política. Em janeiro, né, no dia 9 de janeiro de 1822, as cortes portuguesas ordenaram o imediato retorno de Dom Pedro a Portugal. É aí que Dom Pedro não vai a Portugal e faz um pronunciamento que fica conhecido como o Dia do Fico. Ele pronuncia as seguintes palavras que estão contidas na página 65 de vocês, do material de vocês. Dom Pedro fala: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digo ao povo que fico. Ora, fica o quê? Ele fica ele fica, desculpem, no Brasil. Ele não aceita a ordem de ter que retornar para Portugal. Por quê, gente? Quando Dom João sai para atender a Revolução do Porto, Dom Pedro fica aqui e as elites brasileiras vão se reunir com ele e vão começar a querer apoiar um processo de independentização, né? De emancipação política. Eles vão começar a fazer a cabeça ali de Dom Pedro para que ele se torne o verdadeiro rei do Brasil e largue a ligação com Portugal. O Brasil já não é mais tão dependente de Portugal como era antes, nos séculos XVI, XVII e XVIII. Agora, no comecinho do século XIX, ele já tem mais negócios com a Inglaterra do que com o resto do Brasil e até com o resto de Portugal, né? E com o resto da Europa. Tem mais negócios com outras nações do que com Portugal. Então, algum grupo favorável à permanência dele vai se unir, vai fazer ele ficar. E aí ele vai ficar. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, é lembrado esse dia do fico, que é quando Dom Pedro diz que fica no Brasil e pelo bem geral da nação. E aí tem duas figuras muito importantes que estão também presentes nessa novela que eu falei para vocês. É a figura de José Bonifácio e a esposa de Dom Pedro, Dona Leopoldina, né? José Bonifácio, ele é um estadista que é ilustrado, ou seja, ele tinha um projeto moderno, ele era influenciado pelos ideais do iluminismo, e ele tinha um projeto moderno, inclusive libertar os escravos, incorporar os indígenas à sociedade brasileira, criar colégios e universidades na colônia, demarcar a fronteira com países vizinhos, continuar com o Reino Grande, não dividir, porque o que aconteceu nas colônias espanholas foi que depois do processo de independência, cada país, cada pedaço da colônia se tornou um país independente. E aqui a gente tinha várias capitanias, o Brasil é um país de dimensões territoriais gigantes e que o temor seria que se desligasse de Portugal, cada pedacinho, cada capitania fosse virar um país diferente. E aí é que a gente vai ver que o processo de independência marca o esforço maior é manter o Brasil unido. Então, José Bonifácio de Andrada vai ser um grande conselheiro de Dom Pedro e ele vai ter um papel fundamental em aconselhar ele a se tornar príncipe do Brasil. Dona Leopoldina é a esposa de Dom Pedro, né? Ela vai ser uma pessoa que vai também se afeiçoar pelo Brasil e vai influenciar Dom Pedro a tomar conta dessa gente que mora aqui. Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro está retornando de São Paulo, foi dar uma visita na capitania de São Vicente, lá em São Paulo, e ele recebe a carta da corte portuguesa dizendo que ele deveria imediatamente retornar ao Rio de Janeiro e aí que ele estava sendo convocado, estava sendo pressionado por Portugal. É quando ele diz que é chamado o episódio que está retratado aqui nesse slide e está nessa página 65, que é chamado o Grito do Ipiranga, o Grito de Independência, Independência ou Morte, né? Essa
iconografia, ela imortaliza um processo que se ficou conhecido como o Dia da Independência do Brasil, que Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga, voltando de São Paulo para o Rio de Janeiro, quando ele recebe essa notícia, e aí é que ele diz que não vai mais ter nenhum vínculo com Portugal. A partir dali, o Brasil iria caminhar para tornar-se uma, um Estado-nação independente, tá bom? Então, é conhecido esse momento como a proclamação da independência do Brasil. Nesse dia 7 de setembro de 1822, é um feriado nacional e existe comemorações no Brasil inteiro. Esse ano nós não teremos comemoração, não teremos marcha, em função da pandemia que estamos vivenciando, tá bom? Então, na página 65 tem mais detalhes desse processo. Dom Pedro I torna-se o imperador do Brasil a partir de então, mas não sem ônus. Eles vão ter que pagar uma indenização a Portugal. Vai ser feita uma série de tratativas, tá, gente? Não acontece da noite para o dia a independência do Brasil. O Grito de Ipiranga é só um evento simbólico, tá bom? É retratado nessa pintura. Não foi exatamente como está retratado nessa pintura. Essa pintura ela foi feita depois, né? Ela foi pintada depois, que era para ela dar uma certa ar de importância, um momento simbólico, eternizado na história do Brasil, para um momento que foi nada mais trivial. Foi o momento em que Dom Pedro proclamou que iria começar a negociar a independência. Então, a partir daí, as tratativas com Portugal começam e Dom Pedro finalmente consegue, através de uma indenização. O Brasil vai ter que pagar 2 milhões de libras, ou seja, na moeda britânica, para Portugal, para que eles consigam sim se tornar independentes de Portugal. E aí, quem vai emprestar esse dinheiro todo vai ser a Inglaterra. 2 milhões de libras é muito dinheiro na época, ainda hoje é muito dinheiro, porque a libra é uma moeda muito forte, ela equivale muito mais do que o dólar, né? Então, ela Portugal começa logo a se endividar, Brasil, desculpem, começa logo a se endividar com a Inglaterra. Então, essa dependência, independência de Portugal, ela na verdade está criando uma pequena dependência da Inglaterra, né? A gente viu que desde o começo, desde a vinda da família real portuguesa para o Brasil, já tem uma estreita dependência com a Inglaterra. E quando começa o processo de emancipação política de Portugal, é cada vez mais essa emancipação política caminha para uma dependência econômica financeira da Inglaterra, né? Então, gente, esse é o capítulo, o começo é esse, né? O processo de independência é esse. A partir de agora, no próximo material, a gente vai ver que para o Brasil se tornar Brasil, ele precisa de algumas coisinhas. O primeiro é manter a extensão territorial. E a gente vai ver nos próximos capítulos como que cada pedaço de território vai brigar para se emancipar politicamente e como que o Brasil vai conseguir sufocar essas revoltas e ser o país de dimensões territoriais que ele é hoje, né? Vai ser criado o governo de monarquia hereditária, ou seja, o Brasil não vai ver o republicanismo logo de cara, assim como aconteceu nos Estados Unidos, assim como aconteceu na colônia do Haiti, em várias colônias espanholas, né? Aqui o sistema de governo vai continuar sendo a monarquia e ela vai ser hereditária, né? Ou seja, vai passar de pai para filho. A administração estatal vai precisar de muitos impostos, então vão ser criados impostos, vão ser criados cargos públicos que antes não existiam, vai ser criado todo um aparato governamental, uma máquina de poder público para gerenciar essa nova nação e, claro, contratar um exército profissional. Essas coisas são a base, né? Um governo centralizado, uma administração estatal, um exército profissional para manter os territórios, demarcação de limites, tudo isso são as bases da formação de um Estado nacional moderno. Então, essas são as bases que são lançadas para que o Brasil se torne Brasil. Nas próximas aulas, a gente vai ver os períodos políticos, como o Brasil foi se organizando, como sufocou as revoltas, como ele se consolidou como o país que ele é hoje. Eu vou ficando por aqui, desejando que vocês fiquem com saúde, que vocês tenham gostado da aula. As páginas são essas. O exercício que eu gostaria que vocês resolvessem especificamente é o exercício da página 54 e 55, tá? Eu vou tentar fazer uma breve resolução de exercícios na próxima aula, a partir da página 67 e 68, para a gente terminar esse volume e já passar para o volume 3, tá bom? Fiquem com Deus, eu espero que estejam todos bem de saúde e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.